Olá, sou o professor Messias. Sejam bem-vindos ao curso de Administração Pública. A disciplina que nós iremos trabalhar nesse curso é Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. A disciplina está dividida em 4 módulos que a gente irá trabalhar durante 4 vezes. Para este primeiro módulo, as questões ambientais têm sido uma preocupação constante em todo o planeta. Nos últimos anos aí, 30, 40 anos, ela se exacerbou nas discussões. Para este módulo, a gente vai fazer uma contextualização histórica sobre a evolução das questões e como que ela se desenvolveu até os dias de hoje. Lá na Roma Antiga, já havia uma preocupação dos romanos em como disciplinar o descarte de resíduos sólidos. No Brasil colonial, havia também uma grande preocupação com o cuidado com as nossas reservas naturais. E, mais precisamente, a preocupação era com a extração da madeira para que não houvesse uma desertificação, que a gente tem percebido nos dias de hoje. Nos anos 60, surge um marco importante na questão da gestão ambiental, quando Raquel Carson publica um livro chamado Primavera Silenciosa, que refere à compreensão das interconexões entre meio ambiente, economia e bem-estar social. Nessa década de 60, o Brasil cria o Estatuto da Terra, o novo Código de Defesa Florestal, a Lei de Proteção à Fauna, assim como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que institui as reservas indígenas, os parques nacionais e as reservas biológicas. Nessa década de 68, cria-se também um clube chamado Clube de Roma, que publica um relatório denominado Limites do Crescimento, que estudiosos fizeram pesquisas usando modelos matemáticos e que alertam sobre os riscos de um crescimento contínuo, tendo como base reservas naturais não renováveis. Esse crescimento é um ponto de partida para despertar a consciência ecológica mundial e colabora para que seja realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na cidade de Estocolmo, na Suécia. A partir dessa conferência, o Brasil cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, SEMA. Essa secretaria estabelece normas para a preservação do meio ambiente. Dessas conferências todas surge e emerge uma discussão sobre a racionalização do uso da energia e a busca por combustíveis oriundos de fontes renováveis em função da redução das fontes não renováveis. Em 78, a Alemanha desenvolve o primeiro selo ecológico denominado Anjo Azul. Nessa época, de 70, o Brasil sanciona a Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, influenciando o surgimento de empresas especializadas na análise do impacto ambiental. E, em função disso, resíduos perigosos ocupam um lugar de destaque nas discussões ao redor do mundo e sobre contaminação ambiental, principalmente por algumas ocorrências que propiciaram um grande problema ecológico no mundo. Primeiro delas, a explosão de uma indústria química no Bhopal, na Índia, chamada Bhopal. A segunda delas é o vazamento de uma usina nuclear na Ucrânia, a famosa Chernobyl, que acabou e dizimou uma cidade que até hoje não se recuperou. E o terceiro é um derramamento de petróleo no Alasca, o navio Exxon Valdez, que ele bate num recife e daí despeja uma quantidade grande de óleo no mar. No final da década de 80, globaliza-se a preocupação com a conservação do meio ambiente. Firma-se o Protocolo de Montreal, que bane toda uma família de produtos químicos, os chamados clorofluorcarbonos. Nesse período, publica-se um relatório chamado Relatório Brundtland,
elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Na década de 90, o marco mais importante foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Cúpula da Terra ou Rio 92. Dessa conferência resultam 2 documentos importantes: a Carta da Terra, ou Declaração do Rio, e a Agenda 21, que a gente verá no módulo para frente. Ainda nos anos 90, difunde-se o conceito de prevenção, utilizando-se de tecnologias mais limpas, menos poluentes ou perigosas, e entram em vigor as normas britânicas em função disso. Normas que vão regular e regulamentar a elaboração de um sistema de normas ambientais em nível mundial, a ISO 14000. Questões ambientais passam a ser parte de uma solução maior, que seja recuperar a credibilidade da empresa junto à sociedade através da qualidade e da competitividade de seus produtos. Chegamos ao século XXI com a conferência Rio+10 em Joanesburgo, na África do Sul. Essa conferência objetivava avaliar os resultados 10 anos depois da Rio 92. Em 2001, o Brasil aprova o Estatuto das Cidades objetivando a reforma urbana e o combate à especulação imobiliária, ordenação e uso do solo urbano e gestão democrática das cidades. A partir desses contextos, passamos a estudar assuntos mais específicos como a questão dos impactos ambientais, efeito estufa e destruição da camada de ozônio. Efeito estufa é o termo dado ao aquecimento do planeta Terra, devido ao espessamento dos gases na atmosfera, refletindo de volta para a Terra os raios solares e aumentando a temperatura da Terra e, consequentemente, provocando muitas catástrofes. O indicador mais significativo disso é o Ártico. Em 2008, a calota polar atingiu os menores índices já registrados na evolução, chegando a 4,5 milhões de quilômetros quadrados, 33% menor que em 1979. O Protocolo de Kyoto foi firmado em 97, entrando em vigor em 2005, com o objetivo de reduzir a emissão desses gases do efeito estufa no período compreendido entre 2008 a 2012, num nível de 5,2% menor que os níveis de 90. O artigo 12 do protocolo instituiu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, com a intenção que países mais poluidores investissem na produção de sistemas agrícolas fixadores de carbono na atmosfera. O protocolo dividiu os países membros em 2 grupos, sendo que no primeiro grupo ficaram os países mais industrializados e que provocam os maiores problemas de emissão de gases. E no segundo grupo, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A camada de ozônio protege a Terra da incidência dos raios ultravioletas e sua destruição provoca sérios danos ao ser humano, inclusive com danos no DNA, provocando principalmente o câncer de pele. Bom, em relação ao desenvolvimento sustentável, o relatório Brundtland é que definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ele é composto por 3 dimensões: econômica, social e ambiental. E ele visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. Na visão de Bartuszczyk, o desenvolvimento sustentável precisa ser economicamente sadio, socialmente justo, ambientalmente responsável e politicamente fundamentado na participação da sociedade.
Para encerrarmos eu deixo uma dica para vocês. Assistam aos vídeos indicados na apostila. São muito importantes. Até a próxima semana.